2 Timóteo 2:3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Sofrer. A vida é cercada de momentos e situações que enfrentamos, que se pudéssemos escolher, optaríamos por não vivê-las. Uma das dimensões que mais nos tiram o chão é a realidade do sofrimento, com todas as suas faces e formas. Viver implica em algum momento da existência sofrer. O apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, entendia muito bem isso e viveu isso como poucos. Aquele que foi chamado para ser apóstolo aos gentios, que foi o maior escritor em conteúdo do Novo Testamento, o homem que era conhecido até pelos espíritos imundos e que havia sido encontrado com Jesus, ou havia sido encontrado por Jesus pessoalmente no caminho de Damasco. O homem que fez 3 viagens missionárias e evangelizou toda a Ásia. Ao escrever a Timóteo no texto que lemos, agora ele está preso, condenado e sentenciado. Ele sabe que o tempo da sua partida, da sua morte, está próximo. Por isso ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo: sofre comigo, participa dos meus sofrimentos. Em outras palavras, ele está dizendo: Timóteo, não se envergonhe de sofrer comigo, porém sofra como um bom soldado de Cristo Jesus, sem se deixar azedar pelas circunstâncias, sem perder o amor pelos amigos e sem esquecer-se da graça que fortalece na fraqueza. Porque no versículo 1 ele vai dizer a Timóteo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, porque as circunstâncias à nossa volta podem enfraquecer a nossa vida espiritual, inclusive a graça de Deus em nós. Sofrimento e aflição são realidades que nem mesmo o apóstolo Paulo ficou livre delas ou foi poupado delas. E seu convite a Timóteo é: prepare-se para sofrer. Essa fala de Paulo caminha na contramão da visão atual de muitas denominações cristãs, principalmente no Brasil. Algumas estampam em seus slogans e propagandas a faixa "não sofrer", ou essas palavras "pare de sofrer". Porém, essa mensagem não faz sentido com a palavra que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Basta analisarmos inclusive a biografia de Paulo. É como se Paulo dissesse que não existe cristãos imunes ao sofrimento. Todos sofrem e gemem no corpo. Para Paulo, o problema não é nem tanto o sofrimento, é como lidamos ou reagimos a ele. Pois dependendo da forma como você o percebe, ao invés de você ser maior que ele, e essa é a ideia bíblica, que Deus não nos prova além das nossas forças. Ou seja, na ótica de Deus, nós somos maiores do que qualquer adversidade, do que qualquer dor, do que qualquer pandemia, do que qualquer sofrimento. Não o contrário. Logo, o problema diante do sofrimento é como o encaramos e como o atravessamos. Para Paulo, o importante é, em meio ao sofrimento, ter um ombro para sofrer junto conosco. O importante é ter um filho na fé, é ter um amigo na hora da maior dor, é ter alguém para dizer: sofre comigo, ora por mim, intercede por mim. Em dias de tanta dor como esse que vivemos, como esses dias atuais, de tanto sofrimento de todos os lados, de tanta gente que tem sido afetada de forma concreta ou não, de tanta gente que tem sido afetada pela morte das pessoas que ama, ou afetada pela notícia de que alguém que ama, muito próximo, está contaminado ou está internado. Em dias assim de tanto sofrimento, o conselho bíblico para nós é: não sofra sozinho, não passe por esse vale sozinho, porque na aflição, o ombro amigo é a materialização de Deus, é a materialização da presença de Deus ao nosso lado. É a presença de Deus de forma real ao nosso lado. Na visão de Paulo, não é correto sofrer sozinho. Se for sofrer, sofra com gente que te ama do lado.
Sofra com gente que é mais chegada que um irmão, com gente que é cheia da graça de Deus, com gente que torna Deus visível diante de você. Se for sofrer, sofra com dignidade, com firmeza, sem murmurar, sem blasfemar, sem desistir, sem retroceder. Sofra como um bom soldado de Cristo Jesus. Como disse Paulo, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Então, continue combatendo o bom combate. Não pare. Que Deus te ajude nesses dias de combate intenso que nós temos vivido, a não perder a fé. Que Deus te ajude a, se você tiver que sofrer, que você sofra como um bom soldado de Cristo Jesus, sabendo em quem nós temos crido e sabendo que Ele é fiel para guardar o nosso tesouro até aquele grande dia. Que isso seja uma verdade na sua vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.